Oi, pessoal. Vamos conversar sobre equiparação salarial. Vamos dar o start nessa caminhada pelo conhecimento através dos requisitos, identificando os requisitos dessa equiparação. Mas para isso vamos dar uma geral sobre equiparação. O significado da palavra equiparação, acho que todo mundo sabe, mas é só para a gente ressaltar, significa atribuir o mesmo valor, ou igualar, comparando uma coisa a outra. E isso é equiparar, e equiparação é o ato de equiparar. Então, quando nós falamos de equiparação salarial, que para Garcia caracteriza o princípio fundamental da igualdade no plano trabalhista, mas mais voltado à matéria salarial, essa equiparação salarial visa comparar duas pessoas, aí que seria o empregado que está buscando essa equiparação, com uma outra pessoa que vai se denominar de paradigma, que trabalha com ele, que não necessariamente precisa estar trabalhando naquele momento em que ele tenta a comparação, mas numa época em que eles trabalhavam juntos. Então, para dar início a essa nossa conversa, nós vamos subir alguns degraus. E o primeiro dele é a identidade de funções. Quando a CLT coloca que, sendo idêntica a função a todo trabalhador de igual valor, prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, de nacionalidade ou de idade. Então, é preciso que hajam alguns requisitos, como esses, começando pela igualdade de função, identidade de função, para que ele possa caracterizar, ao final, uma equiparação. E aí, os salários serem equiparados. E ele buscar essa diferença. Porque o que pode acontecer? Ele pode receber um salário menor do que aquele que o paradigma recebia e ele desenvolver as mesmas funções. Então, o desejo dele é equiparar e aí receber a mesma remuneração em relação ao que aquele paradigma recebia. Mas nessa visão de identificação de função, existe uma súmula do TST que tem 10 incisos, e aí a gente vai tratar de alguns deles no decorrer dessa conversa. Na súmula 6, lá no inciso 3, ele fala que a equiparação só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Então é preciso a gente perceber a diferença entre cargo e função. Cargo é aquilo que está identificado na sua carteira de trabalho, está anotado lá na carteira. Função é o que efetivamente você vai desenvolver. Então, por exemplo, Zé Luiz é professor. Está registrado na carteira dele como professor. Mas ele vai desenvolver a atribuição a função de coordenador. Então, uma coisa é o que está na minha carteira. A outra é aquela que eu vou efetivamente desenvolver. E o que a súmula do TST nos traz é que essa equiparação com o paradigma, eles têm que desenvolver a mesma função. E, desde que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 461 da CLT, é sim possível a equiparação salarial de trabalhador intelectual, que pode ser avaliado pela sua perfeição técnica, que aí volta a questão da coordenação e da atividade como professor. Agora, para essa aferição, tem que estar efetivamente existirem critérios muito claros e objetivos em relação a isso. Um segundo requisito é a identidade
do empregador. A identidade do empregador, ela não é pura, é tão simples de se identificar. Porque se você tratar de um grupo econômico, a coisa pode tomar um outro sentido. Tá? Então, é preciso que fique muito claro quem é o empregador. E identificar esse empregador. Então, quando se fala de contrato com grupo econômico, existe uma teoria, uma controvérsia em relação a empresas do mesmo grupo a respeito da existência ou não de um único empregador nessa hipótese, tendo em vista que a prestação de serviço, quando se trata de grupo econômico, a pessoa pode prestar serviço a várias empresas do grupo, mantendo apenas um vínculo. Então isso reflete diretamente nesse tema. Caso haja prevalência dessa teoria do grupo econômico, a responsabilidade vai acarretar uma responsabilidade solidária. Ou seja, sendo o empregador cada empresa distinta, não se terá identidade de empregador entre empregado de empresas diversas, ainda que pertençam ao mesmo grupo. No que diz respeito à seção dos empregados, ceder esse empregado não exclui a equiparação, muito embora seja exercida em função a função governamental estranha à cedente, que é a empresa que está cedendo, se esta responde pelos salários dos paradigmas e do reclamante. Então, se a pessoa é emprestada, é cedida a outro órgão, que aí essa questão de cessão, nesse sentido, ela se dá com o órgão público. A cessão do empregado, ela não exclui a equiparação salarial. Tá? Se essa que está, se a cedente responde pelos salários dos paradigmas e do reclamante. Terceira situação, terceiro requisito, é a identidade de local de trabalho. Relembrando o que o artigo 461 dispõe, sendo idêntica a função a todo trabalhador, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, lá. Então, qual é o conceito de mesma localidade que é trazido para esse efeito na CLT e que o Tribunal Superior do Trabalho enxerga? Que mesma localidade, em princípio, corresponde mesmo município, ou municípios distintos que comprovadamente pertençam a uma região metropolitana. Então, se nós estivermos falando da região metropolitana do Recife, onde a pessoa trabalha em Recife e a outra trabalha em Ipojuca, é possível se compreender como sendo a mesma localidade, porque Ipojuca faz parte da região metropolitana. Mas se já formos falar entre Caruaru e Garanhuns, Caruaru e Gravatá, Caruaru e Bezerros, apesar de Caruaru ser muito grande, e a cidade, assim, ela basicamente está quase engolindo as outras cidades, como São Caetano e Bezerros, pelo crescimento dela, está quase chegando a essas cidades, ela não constitui uma região metropolitana. Existem critérios para se constituir, inclusive em lei, e não há estabelecida ainda essa possibilidade. Então, a mesma localidade é ou o mesmo município ou municípios distintos, desde que comprovadamente façam parte de uma região metropolitana. Quarto requisito, trabalho de igual valor. Vocês lembram que no artigo 461 ele fala, sendo igual trabalho, deverá se desenvolver com o mesmo valor. Então, trabalho de igual valor, segundo o parágrafo 1º do artigo 461, ele vai ser caracterizado com igual produtividade,
e com a mesma perfeição técnica entre duas pessoas em que não tem uma diferença de 2 anos. Mas não são 2 anos na empresa, é até 2 anos na mesma função. Então, um fulano tem 5 anos na empresa, o outro tem 10. Significa dizer que não há possibilidade de equiparação se os outros requisitos estiverem presentes? Não, porque o que vai se observar nesse caso não é o tempo de casa que essas pessoas têm, o tempo de trabalho, de carteira assinada naquela empresa, e sim a condição de estarem desenvolvendo a mesma função. Condição de estarem desenvolvendo a mesma função. Então, já para esse efeito, a súmula número 6 do TST ele, estabelece o seguinte: para efeito de equiparação salarial, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço da função e não no emprego. Foi aquilo que eu acabei de falar. Inciso 8º. É do empregador o ônus de prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. É lógico, tem que ser dele, é do empregador, ele tem que provar que não houve essa diferença, que não existe essa situação e provar que existe a perfeição técnica no trabalho entre os dois. Porque não tem como o reclamante, não teria como eu, o reclamante, provar essa equiparação. Provar que eu fazia o trabalho com a mesma qualidade técnica que o outro. Lembrando aquela história da mesma função. Sexto requisito: ausência do quadro de carreira. O que é que significa isso? A empresa pode, não sei se vocês já ouviram falar em quadro de cargos e carreiras, onde a empresa estabelece um cargo, quais são os cargos, trainee 1, trainee 2, master, mega, blaster, cada um vai tendo lá um degrau para subir e um valor correspondente e critérios para que haja esse ou merecimento ou antiguidade, para que ele possa subir degraus, galgar degraus na empresa. Então, a própria CLT ele diz que não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Ou seja, se houver um quadro de carreira. Mas agora acontece o seguinte: esse quadro de carreira necessariamente ele precisa estar homologado registrado junto ao Ministério do Trabalho, para que ele possa ter validade. Então não adianta a empresa criar um quadro de cargos e carreira, colocar lá assistente 1, assistente 2, trainee 1, trainee 2 e assim sucessivamente, se ele não percebe, se ele não tem esse registro, essa homologação junto ao Ministério do Trabalho. O que ocasionaria a desconsideração desse quadro de carreira e aí a possível equiparação, se for o caso. Nossa sexta, e aí em relação a essa equiparação, confirmando o que eu havia falado ainda há pouco, vem a súmula do TST número 6, ela é grandinha, com relação a esse inciso 1, só é válido o quadro de pessoal de carreira que tenha sido homologado junto ao Ministério do Trabalho, né? Como a gente vinha comentando. Sexto requisito: simultaneidade na prestação de serviço. O que é que significa isso? É desnecessário que ao tempo da reclamação sobre a equiparação salarial, o reclamante e paradigma estejam desenvolvendo atividade no estabelecimento. O que acontece é, desde que esse pedido se relacione à situação pretérita, à situação passada, no momento em que eles trabalhavam juntos, eles estavam ali desenvolvendo a atividade juntos, isso daí já atende a essa necessidade. Tá? Não precisa que ele esteja trabalhando naquele momento, ele tenha acabado de sair, mas observando os prazos prescricionais previstos na Constituição com relação ao exercício do direito na esfera trabalhista, então não tem maiores problemas.
Bem, vamos ao sétimo situação. O empregado que foi readaptado e que não serve como paradigma. O parágrafo 4º do artigo 461, ele fala o seguinte, abre aspas, o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial, fecha aspas. Então, o que é que acontece? O trabalhador readaptado em nova função por esses motivos, ele encontra-se em situação bem específica. E aí, essa situação específica justifica, eventualmente, receber um salário também diferenciado, porque é vedado a ele receber o inferior antes do que ele recebia, antes da readaptação, ou do afastamento dele para a Previdência. E aí, ele não pode ser utilizado como paradigma, porque ele pode estar recebendo salário mais elevado do que os outros trabalhadores que exerçam a mesma função, porque ele foi reabilitado, ele saiu, ele estava numa função que ele recebia um salário maior, saiu para ir para outra função cujo salário da equipe era um salário menor, mas ele não pode ter o seu salário reduzido, tendo em vista que ele estava numa outra função e ele foi remanejado para aquela, não por vontade própria e nem por vontade livre e espontânea vontade do empregador, mas sim porque ele não poderia mais trabalhar naquela determinada situação, porque ele estava reabilitado. Existe também uma súmula, na súmula do TST, no inciso 6, situações que, presentes os pressupostos, é irrelevante, pressuposto do artigo 461, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. Mas aí ele coloca duas exceções. Dessa forma, observando essas exceções, né, as vantagens não podem ser levadas em conta para estabelecer o direito efetivo à equiparação. Nessa súmula, nesse item da súmula, na parte final dela, o TST passou a expressar, a expressamente afastar a possibilidade de equiparação em cadeia. No caso, várias pessoas requerendo. Quando for o caso de defesa, quando a empresa tiver em sua defesa alegando isso. E o empregador produzir provas do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação em relação ao remoto. Vamos lá, a prescrição. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Aquela história da prescrição que a gente já tinha comentado anteriormente. 9. Salário do período de substituição provisória. Esse salário em substituição, ou salário de substituição, ele não tem previsão específica, lei específica que estabeleça. Mas ele decorre de critérios de igualdade e de justiça. Está previsto no artigo 450 que o empregado chamado para ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerce na empresa, vai ser garantido para ele o tempo naquele serviço. Então, aquele tempo em que ele desenvolveu aquela função vai ser contado. No que diz respeito a essa substituição e a remuneração,
a súmula 159 do TST, ela traz duas situações bem específicas. Primeiro, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, ou seja, aquela que a pessoa não foi substituir ali somente porque o outro foi fazer uma viagem, porque o outro faltou, essa daí não tem que se receber salário em substituição. Mas durante as férias, durante a licença maternidade, uma substituição que seja provisória, embora ela não seja eventual, ela vai caracterizar a necessidade do pagamento do salário igual ao que aquela pessoa que está sendo substituída receberia. Então, tipo, lógico, se for maior a remuneração, tá? Se for menor, não vai fazer nenhum tipo de comparação. Agora, com relação, além disso, para que o direito ao salário do substituído se verifique, a substituição não pode ser definitiva, porque nesse caso não há simultaneidade na prestação do serviço. O que leva a essa situação de necessidade de receber o salário em substituição é ele desenvolver duas atividades ao mesmo tempo, né? Então, se houver a vacância do cargo definitivo, e o empregado passa a ocupá-lo, aquele empregado que estava substituindo, ele não tem direito ao salário igual ao do antecessor dele, salvo, lógico, previsão e norma mais benéfica. Bem, aí estão as referências do que a gente discutiu agora. Agora é interessante que você busque ler um pouco mais, busque livros para que possa reforçar esse conhecimento. Até a próxima.